A pauta da Brad para o tema de compartilhamento de infraestrutura, ele se baseia em três pilares. A regulamentação, onde se defina claramente o papel de cada um dos agentes, crie-se a oportunidade para a criação de um agente terceiro que vai operar e que pode ser chamado de operador neutro, e também que traga a possibilidade de equilíbrio econômico, de justiça de preços. Esse é justamente o segundo pilar que nós defendemos, que é o sinal econômico adequado. É difícil numa discussão onde distribuidores e operadores de telecom têm opiniões, têm a percepção da informação muito diferente, que é o que a gente chama de assimetria de informações. Então, para que haja um sinal de preço adequado, sem criar barreiras desnecessárias à entrada de novos participantes desse mercado, mas ao mesmo tempo remunerando as distribuidoras pelo custo efetivo que elas têm com investimentos, com operação, com fiscalização, que se possa ter um agente terceiro, no nosso entendimento a ANEEL, como agente regulador, que defina qual é o preço a ser homologado, considerando custos e a tarifa locacional, para que haja essa diferenciação respeitando as particularidades de cada distribuidora. E por fim, nosso terceiro pilar que nós defendemos na ABRAD é que haja fiscalização. Temos um passivo de cerca de 10 milhões de postes onde há ocupação irregular ou até mesmo clandestina nesses postes. E por isso, ter a solução deste problema envolve fiscalizar, aplicar medidas punitivas para aqueles que não façam a adequação dos pontos em que estão fixados e que então se crie uma cultura de que daqui para frente pare-se de aumentar esse passivo e que nós passamos a ter, então, uma situação de conformidade na ocupação de postes no compartilhamento de infraestrutura. Obrigado pelo interesse, agradecer à equipe da Brint pelo convite de estar aqui no evento e falar um pouco do tema dos postes. É um tema complexo, não tem solução única. O que a gente está trabalhando como associações, a Brint, a Telcomp e outras associações envolvidas, é uma proposta de criar uma entidade para fazer a gestão dos contratos. Essa entidade, então, assume a responsabilidade das elétricas em gerir os contratos, fazer cobrança, e ela, localmente, teria os zeladores, né, para fazer fiscalização dos postes, se relacionar com a municipalidade, com a empresa municipal de trânsito, a empresa de iluminação, as próprias empresas de energia, né, localmente, e as teles. O que a Telcomp buscou foi empoderar, trazer ferramentas para essa entidade. Então, as duas iniciativas que a gente está tratando tratam justamente de ter um processo para isso. A primeira delas, que eu expliquei aí na palestra, é um software. Está falando de um software que serve para fazer inventário do que foi reordenado no poste. Esse inventário, então, é um banco de dados, mas que ele fala com a imagem, né, a foto que foi tirada lá do poste. Essa foto, elementos da foto, elas conversam com o banco de dados e possibilitam depois uma fiscalização por meio de um carro com câmera no teto, como se fosse aí o carro do Google Earth, o carro das companhias de fiscalização de placa, de trânsito, o que seja, né, de zona azul. E aí esse carro passa, olhando os postes, ele compara com a base de dados e acusa se surgiu um cabo, se sumiu um cabo, se sumiu um outro elemento de rede que não deveria estar lá, e aí toma uma ação de pedir correção e investigação. Então isso ganha escala, é uma fiscalização que a gente entende mais robusta, porque a gente não está falando mais de olho humano. Para você ter uma ideia, uma equipe de campo hoje boa consegue fiscalizar 100 postes por dia, são 2 caras trabalhando 8 horas por dia. O carro, para esse mesmo período, consegue fiscalizar 1.200 postes. Então, é uma produtividade muito maior, de 12 vezes, né? Não é o olho humano, é o computador. E aí você, de fato, acaba com o uso inadequado do poste, do cabo morto e qualquer outra inadequação que existe. Então, é uma maneira de você reordena e consegue manter o reordenamento feito. Outra proposta que a Telcomp tem trabalhado é de revisitar a norma da ABNT. A BNT 15214, que é uma norma que a última vez que foi atualizada foi em 2005, ainda época que tinha muito cabo metálico, e está falando de uma internet em cima de rede ADSL, e hoje a realidade é que os cabos de fibra ótica são cabos muito mais leves, né, flexíveis, então a tração, o esforço mecânico que eles fazem no poste é muito diferente. Então o que a gente está propondo é revisitar a norma da BNT para ver se consegue colocar mais cabos de uma maneira que eles sejam independentes do ponto de vista de manutenção,
né? E que permitam, então, ter mais competição, mais operadoras prestando serviço, que é a realidade que a gente tem hoje. Tem um mercado com diversas operadoras, mesmo pequenas cidades você tem 3, 4, 5 operadoras, e você, então, tem uma facilidade de ter o cabo instalado de maneira adequada. Então, aí a gente fez um acordo com a Fitec, está usando o campus da PUC em Campinas para fazer esses estudos. Então, lá a gente vai ter um parque, né, com os postes dispostos, uma rede de energia elétrica e o espaço para colocar e fazer experiências mesmo com os postes. Conseguimos qualificar esse projeto para usar o Funtel, né? E é algo que a gente pensa que esse vai durar 1, 2 anos e vai trazendo soluções que a gente vai levando para a base de postes no país todo, e é uma construção conjunta. Então, até o Comp está vindo aqui, trabalhar com a Brint, com outras associações, queremos conversar com o setor elétrico, porque a solução parte de um trabalho conjunto mesmo, é o que a gente acredita. Obrigado aí pelo interesse, eu estou sempre à disposição.